Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 2 de Romanos. Abram aí as vossas Bíblias no capítulo 2 de Romanos. Nós iremos ler a partir do versículo 17, tá? Amém? Amém ou peraí? Romanos, capítulo 2, verso a partir do 17. Vem dizendo assim: ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestres de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que orgulha-se da lei, se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por conta de vocês. Amém? Papai de amor, nós te amamos e agradecemos ao Senhor já pela tua palavra. No nome de Jesus, o Senhor nos traga a direção para podermos modificar a nossa estrutura de vida para a glorificação do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eita, Jesus do céu, Deus é bom, minha gente. Nessa semana, a gente tem costume, vou dizer o costume, mas a gente tenta buscar ler toda semana, junto com as nossas filhas, fazer uma leitura em família. E nessa semana nós lemos esse capítulo e ele falou muito conosco. A gente estava na mesa fazendo a leitura e foi extraordinário. A leitura começou a pular, pipocar no coração da gente e a gente começou a vislumbrar a palavra do Senhor. E nisso a gente percebeu como Deus falou conosco naquele momento de leitura. Então, quando eu estava estudando, pessoal de casa, você está meio escuro porque as luzes aqui frontais, elas apagaram, tá? E não vai ter como acender agora, a gente vai precisar ver o que é. Quando a gente começou a fazer a leitura, a gente conversando, e aí eu fiquei aqui parado, nesse versículo 24, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentis por conta de vocês. Se a gente for ler o capítulo 2 por completo, a gente vai perceber que Deus vem trazendo a direção sobre a lei para os judeus e a lei para os gentios. Só que para os gentios não existia lei, porque a lei era para ser cumprida pelos judeus ou pelos israelitas. E quando eu me deparei com essa situação aqui, eu fiquei muito refletido na nossa vida, sabe? Porque hoje o Evangelho, em muitas partes, ele é envergonhado por conta da nossa falsa crença. É a mesma coisa das pessoas chegarem, às vezes, e dizerem mesmo assim: você é cristão? Não perguntam às vezes para a gente? Perguntam, não é? Agora, como é que está o andar nosso andar
com essa pergunta. Porque para se ter uma pergunta dessa, nesse contexto, é porque existiu alguma curiosidade da pessoa. Então algo refletiu nela que trouxe que nós, ou a pergunta para nós, se nós somos cristãos ou não. Mas, a partir dessa pergunta, vamos abrir um leque de pensamentos, vamos abrir uma caixinha. Você todo dia, ou nós, todos os dias, nos deparamos com pessoas. As pessoas normalmente sabem a nossa rotina. E, de repente, as pessoas começam a ver algo que destoa daqueles princípios que eles, às vezes, nem sabem quais são. Mas, por eles verem em outras pessoas, eles vão colocar como parâmetro para a nossa vida, porque nós também somos cristãos. Nesse capítulo 2, ele vem dizendo mesmo assim, vou ler aqui no o versículo mais acima, que é o versículo 14, eu vou ler a partir do 12. Todo aquele que pecar sem lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Continuando, de fato, quando os gentios não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam lei. A lei é o livro, a Bíblia em si, esse livro, né, que a gente vê muito ser falado sobre a lei no Antigo Testamento, ela não foi preparada para quem era o povo fora de Israel. Não era para os hebreus, era para os judeus, era para toda a comunidade israelita, toda essa nação. Vamos pensar também na nossa vida. Deus deixou algo escrito em sua palavra, que é para que nós tenhamos um norte, uma direção. As pessoas, como eu disse, às vezes vão ver na vida do outro o que não vão ver na sua vida. Aí vai dizer, poxa, eu prefiro viver de acordo com aquela pessoa que reflete algo que está mais parecido com Cristo, né? Aí a gente começa a observar, eles começam a vivenciar a palavra de Deus naturalmente, porque eles não conhecem a lei, ou seja, eles não conhecem a palavra, mas nós temos a obrigação de conhecer. Nós temos essa obrigação de conhecer, mas por quê? Porque como é que eu vou viver um estilo de vida em Cristo Jesus se eu não sei o que está escrito por Ele? Eu não vou saber o que é que eu devo e o que eu não devo fazer. E nessa percepção de saber ou não, amém, Jesus. Aqui está chovendo em Igaraçu, povo. Deixa só Deus dar uma segurada, porque não tem como competir com Ele não, aqui não. Glória a Deus, né? Deixa Ele vai passar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eita Deus. Glória a Deus. Não. Então, povo santo, como eu estava falando, não tem condições nenhuma de nós sermos exemplo de estilo de vida de Cristo se nós não estivermos pautados na palavra do Senhor.
Por quê? Porque ela é a base. Ela é a nossa instrução de vida. E aí Paulo, quando escreve aos Romanos, ele percebeu que existia um conflito entre o povo de Israel, os judeus, que se orgulhavam em cumprir a lei, porque eles se orgulhavam. Quando Paulo coloca, mas você se orgulha na palavra do Senhor. Ou seja, eles andavam de peito estufado, porque sabiam de tudo que estava escrito na lei do Senhor. Às vezes a gente se comporta dessa forma. Ah, não sei qual é o versículo, tá? Versículo X, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Salmo 23, versículo 1. Ah, e os anjos do Senhor estão à minha disposição. Salmo 91, versículo tal. Aí a gente vai olhar, parar para imaginar, para pensar e começa a deixar fluir a vida da pessoa. Será que a vida da pessoa, a prática dela, a nossa prática, ela está literalmente ligada à palavra de Deus? Porque se não estiver, é isso que Paulo está falando para a gente. Tem pessoas se perdendo, sabe por quê? Porque nós dizemos que somos cristãos e estamos fazendo tudo invertido. Eu não aguento, sendo muito sincero com vocês, eu sei que está sendo gravado, mas eu não aguento mais, sabe o que é? Quando diz que o nome de Deus está sendo blasfemado por conta de vocês, judeus. É a gente olhar na rede social e cristão discutindo com o outro por conta da visão que ele tem, e o outro pela visão contrária que ele tem, e tentando fazer com que prove para o outro que aquilo dali é verdade, mas o meu ponto de vista é verdadeiro. As pessoas começam a ver uma discussão entre cristãos, que era para estar todo mundo olhando para o mesmo ponto, e aí faz, eu não quero ser cristão dessa forma não, eu ser crente desse jeito, quero nada. Aí a gente percebe que na leitura, ele vem dizendo mesmo assim, você que se orgulha porque conhece a vontade de Deus e aprova, porque é superior, porque você é instruído pela lei. E ser instruído pela lei não quer dizer que nós praticamos a palavra. A prática da palavra, ela é vista na nossa vivência, no nosso exemplo de comportamento. É a mesma coisa de eu chegar aqui, a gente até falou no domingo, um pouquinho sobre isso. Domingo a gente estava conversando aqui sobre a ira no convívio da família, e eu disse mesmo assim, imagino na cabeça das minhas filhas, se eu chego aqui e digo, não, Deus é bom, Deus vai suprir a nossa necessidade, Deus é amor, Ele traz a paz que excede todo entendimento para o nosso lar, e eu chego em casa, junto com minha esposa, e a gente começa a quebrar o pau, discutir, brigar. E não tem perdão, e não tem só agressão verbal. Como é que vai ficar a cabeça? Elas serão as primeiras pessoas, as minhas duas filhas, seriam as primeiras pessoas a verem que o nosso testemunho, ou seja, a prática da palavra é inexistente no nosso lar. O que é que eu estou fazendo em aparência para elas? Elas estão dizendo, eu vou começar a falar desse Deus aí contrário, porque eu não vejo ele aqui no meu lar, eu vejo os meus pais, isso é um exemplo, tá? Eu vejo os meus pais lá no altar, falando sobre ele, mas quando chega em casa, faz tudo o contrário? Então não é referência. Os judeus, eles estavam orgulhosos porque dentro da construção da cultura judaica, se existe um estudo da lei, eles precisam estudar, mas estudar não quer dizer prática, a gente já falou sobre isso, e aí vem dizendo lá,
no versículo 13 do capítulo 2, vem dizendo: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que a praticam. Em outras versões vem dizendo que praticam o que aprenderam com a lei. Praticam aquilo que aprenderam com a palavra de Deus. É muito bom todos os dias nós estarmos lendo a Bíblia. É fundamental. É fundamental. Mas se eu estou lendo a Bíblia para que modifique a vida da outra pessoa, não vai dar certo. Se eu estou lendo a Bíblia para que modifique a vida das minhas filhas, não vai dar certo. Se eu estou lendo a Bíblia para que modifique a vida do meu cônjuge ou da cônjuge, não vai dar certo. Porque a Bíblia, ela é a palavra viva que sonda o nosso interior, revela as nossas imperfeições, para que por ela venha a construção sadia do Senhor. Vê que maravilha. Mas se eu estou lendo, porque o que Deus fala aqui é hipocrisia. É hipocrisia. Jesus nessa época queria dizer: bando de hipócritas. Vocês querem só transparecer que obedecem à lei. Mas no teu lar, o que é que tu faz? Mas com as pessoas da tua intimidade, o que é que tu faz? Porque se a prática do que você está fazendo é diferente daquilo que você está lendo, falso testemunho. As pessoas irão blasfemar Deus por conta de mim e de você. Muitas pessoas pararam de acreditar em Deus, não é porque só são feridos. Não é porque são feridos. É porque o exemplo da igreja, da eclésia, está destoada ou está com distorção daquilo que é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele não escraviza as pessoas. O verdadeiro evangelho faz com que as pessoas vivam livre. Mas a nossa liberdade é pautada pela palavra do Senhor. Casos e mais casos acontecem. Nós somos imunes ao pecado? Nunca. Jesus nos justificou na cruz, mas Ele não nos tornou imunes ao pecado. Agora, pecar é uma escolha minha e sua. Eu venho aqui, prego, digo: não, você, irmão, você não precisa roubar, Deus vai lhe dar. Aí eu chego aqui, tomo conta das ofertas da igreja e tiro, nem que seja R$1. Aí Deus vai dizer: o que é que adianta tu querer levar as pessoas para a luz se tu está em trevas? É um cego tentando guiar outro cego. E o pior de tudo é que aquele cego, segundo, ele tem confiança no primeiro cego. Porque se está guiando é porque ele tem confiança. Mas ele não percebe que ele está sendo enganado também. O coração daquele cego, ele ainda está bem, vamos dizer, sem maldade. Mas o primeiro cego, ele sabe o que é que ele está fazendo. Porque se ele lê a palavra, se nós que estamos refletindo, meditando na palavra, nós sabemos sim o que é que estamos fazendo de certo e de errado. A gente não tem justificativa a mais para dizer: eu pequei por conta disso, eu estou fazendo. Lembra, existe uma diferença do ato pecaminoso e do pecar continuamente. Jesus veio para justificar a nossa índole pecaminosa. Mas se nós começamos a pecar, a Bíblia diz que nós nos tornamos pecadores e é como se nós estivéssemos crucificando Cristo novamente. Imagina só, eu saí do lugar que foi justificado por Deus para voltar para o lugar que é muito bom para mim, que é o ato pecaminoso. Mas eu quero chegar aqui e que as pessoas me vejam de maneira diferente. Eu quero que as pessoas me vejam que eu sou um cara
que pratico a santidade. Eu quero que as pessoas me vejam que eu sou justo, que eu sou uma pessoa que cumpre a palavra. Mas no dia a dia não é bem assim. Eu estava instruindo, eu estava aconselhando, né? Eu estava conversando com um jovem, e esse jovem perguntou mesmo assim, disse mesmo assim: pastor, o senhor não sabe quem eu sou, não. O senhor me vê nos domingos, e no domingo eu sou uma pessoa totalmente diferente. Aí eu disse mesmo assim para ele: a nenhuma aqui da igreja, nem a minha vida, eu dimensiono pelo que eu vejo no domingo, não. O domingo é muito pouco para poder conhecer a realidade de uma pessoa, se ela vive ou não vive em santidade. A prática diária da pessoa é que vai mostrar se isso é a verdade da vida dele. Hoje muita gente se cai. Vamos pensar também, né? Vamos abrir o leque. Chego no meu Instagram, tome palavra. E dentro de casa, a coisa está ruim. Ou chego aqui, todo arrumadinho, engomadinho, com a Bíblia debaixo do braço, dando carteirada porque eu sou crente, né? Porque às vezes as pessoas andam com a Bíblia para dar carteirada para dizer que é crente. E não é isso que Deus quer. Mas quando chega no Instagram, coloca as situações que vai de encontro àquilo que Deus instruiu ele a fazer. Então a gente precisa olhar sim para a nossa vida. Porque são por conta de pessoas como eu e você, que se estiver destoando do que Deus diz, é que infelizmente o nome de Deus vai ser blasfemado em outros lugares. Vamos lá para o Salmo não. Salmo também a gente vai ler, mas vamos lá para Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, nós iremos ler o versículo de 1 até o versículo 6. Cuidado no dedo, tá? Vou dizer logo, cuidado no dedo. Olha a leitura que vem dizendo em Mateus 7. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Versículo 3. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltarão-se contra você e o despedaçarão. É terrível. A gente, vou colocar a gente mesmo, tá? A gente gosta de ver a vida do outro e falar da vida do outro. A gente gosta de achar que o outro ele é menos importante do que a gente, porque a gente lê a palavra e acha que cumpre tudo e o outro não cumpre. A gente acha às vezes que Deus só veio para a gente. E não é isso. Então a gente precisa parar de achar, parar de querer ver o cisco no irmão do outro, de dizer que o irmão está pecando, e pecado assim, e conversar entre os outros, e a gente não percebe e não observa a nossa própria vida. Quando a gente começa a viver mais a vida do outro, pode ter certeza que nós já caímos. Deus não pediu para a gente viver a vida do outro. Deus pediu para nós vivermos a nossa própria vida.
Imagina que já é tão, eu não vou dizer sacrificante, mas merece uma atenção tão especial. Nós vivemos a nossa própria vida, como é que a gente vai dar conta de viver a vida do outro? Não vai ter. O que era para a gente blindar o nosso coração, a gente não vai conseguir, porque a gente está tentando blindar o coração do outro. A gente está tentando achar a culpabilidade do outro, mas não olha para a nossa própria culpa. A gente não vai conseguir se arrepender pelo outro. O arrependimento é por mim. A gente não vai conseguir declarar o perdão do outro, daquele que fez, para outra pessoa. Isso só parte de mim e de você. E quando a gente percebe esse comportamento, quando a gente percebe que nós estamos tentando ser a vida do outro, tirar o cisco do irmão, enquanto eu não consigo nem observar minha própria vida. Hipocrisia. Ah, não, porque fulano ou fulana deixou o marido ou a esposa, porque estava traindo com outra pessoa. Vem cá, vamos começar a olhar mais a fundo? Como é que está você aí nas suas redes sociais? Como é que está você e os seus olhos? Porque se eu estou falando do irmão, é porque eu devo estar muito bem. Não é verdade? Eu devo estar muito bem, eu preciso estar muito bem. Porque a Bíblia vem instruindo aqui que eu só vou tirar o cisco do olho do outro se eu tirei a trave que estava no meu olho. Então, meus olhos já estão vendo tudo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso julgar os outros porque eu acho que eu estou cumprindo aquilo tudo. Aquilo que Deus deixou estabelecido. Eu não posso julgar o outro. Eu não posso dizer, vai todo mundo para o inferno. Por quê? Porque eu digo que eu estou pautado na palavra. Eu não sou a pessoa que condena, não. A condenação não vem por mim. A salvação não vem por mim. Porque se eu estou condenando o meu irmão, a pessoa que está passando, eu estou dizendo também que eu sou a salvação dela. E não é assim. Então nós precisamos viver a vida pautada na palavra, mas não só pelo que eu estou escutando. Todo mundo está escutando aqui o que está sendo falado. Mas quando eu sair daqui, essa é a realidade que precisa ser colocada em prática. Passou fulano, tu visse que fulano deixou a esposa porque traiu a esposa, porque não sei o quê. Aí eu pergunto, e o que é que você está fazendo com isso? Você já começou a parar para olhar a sua vida? Será que você está tão seguro para poder eu chegar para ele, porque tirar o cisco do irmão, eu estar próximo com ele para dizer, olha, tirei. Eu tirei algo que estava vedando, tapando a visão plena da pessoa. Então não é bem assim. Quando se há algo, num aconselhamento, a gente escuta e a gente vai tentar o máximo possível saber em Deus o que é que a gente pode fazer para ajudar o irmão, entendendo que ajuda não é fazer por ele. Ajudar o irmão não é fazer por ele. Às vezes a gente cai nesse dilema e acaba sofrendo as consequências que era para a vida do irmão, porque nós queremos fazer por ele. E Deus não nos chamou para fazer nada nessa questão assim, como se fosse pela outra pessoa. Deus nos chama para ajudar as pessoas. Então existe uma responsabilidade minha e sua de cumprir aquilo que Deus deixou estabelecido. E não forçar o irmão a cumprir aquilo que Deus deixou estabelecido. Então, quando eu leio também o Salmo de número 1, quando ele fala, não se assente à mesa dos escarnecedores, nem junto com os zombadores. Deixa eu abrir aqui para a gente ler junto. Salmo de número 1. Eu sempre gosto de falar desse salmo,
porque às vezes a gente se coloca de uma maneira tão distante do que está escrito, mas é paralelo com a nossa vida. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não percebe que nós estamos fazendo isso e nós estamos fazendo as pessoas blasfemarem contra a palavra do Senhor, contra o Senhor. Vem dizendo assim, ó, como é feliz aquele, veja só, como se alegra. Troca essa palavra aí, se for feliz, coloca um sinônimo, bem-aventurados. Pronto, bem-aventurados. Bem-aventurados são aqueles que não seguem os conselhos dos ímpios. Nessa questão aqui, vamos colocar os gentios, tá? Porque eles não tinham conhecimento da palavra. Não imita a conduta dos pecadores, ou seja, aqueles que quebram a lei do Senhor, e nem se assenta na roda dos zombadores. São 3 conselhos que Deus dá pela vida de Davi aí para a gente. Dentro desse contexto que nós estamos apresentando hoje, a gente precisa ficar ligado nesses 3. Conselho dos ímpios. Eu não vou buscar conselho de uma pessoa que não tem a vivência em Cristo. Eu não vou buscar. E a vivência em Cristo não é o que está no altar, não. Às vezes nós queremos achar que as pessoas são boas porque tem uma eloquência, né? Elas pregam bem a palavra, elas manejam bem a palavra do Senhor, mas isso não quer dizer nada, não. Isso não quer dizer que essa pessoa, ela vive a palavra, não. Aí cai exatamente nesse contexto que nós estamos falando no dia de hoje. Não vá atrás de pessoas que elas se mostram pessoas dignas de aconselhar vocês. Não vão. Se você começa a ver que as pessoas destoam daquilo que você vê dentro dos princípios do Senhor, essa pessoa não é para aconselhar a minha vida. Como é que eu vou buscar isso em uma pessoa? Não imitam a conduta dos pecadores. Vê que interessante. Deus coloca lá, e olha que aqui é o Antigo Testamento, tá? Jesus não tinha vindo, não tinha justificado os nossos pecados. Ele não tinha pago na cruz tudo aquilo que a gente tinha de sofrer. Existia sim a questão do remir os pecados, né, pelo sangue de animal, que era uma vez por ano. Mas aqui, quando a Bíblia diz, não imite a conduta dos pecadores, a gente vai começar a voltar para a trajetória do povo de Israel. Eu acho que sexta-feira passada, foi retrasada, Elisa aqui, a pastora Elisa, trouxe uma palavra em que Deus alertou Salomão para que ele não casasse com pessoas que eram fora do lugar onde ele vivia, porque ele poderia cair no dilema de viver de acordo com as tradições do povo que ele tinha casado. Ele teve 700 mulheres, princesas, casou com 700. Cada uma com uma cultura diferente. Quando a gente começa a se aproximar da cultura pecaminosa das outras pessoas, o que acaba, sabe o que é? A gente assimilando a cultura pecaminosa como fosse verdade para a nossa vida. E a gente não percebe que estamos imitando a conduta deles. Um exemplo mais claro, não relacionado a pecado. Se nós saíssemos daqui e fôssemos para, por exemplo, para o Rio de Janeiro, e nós passássemos lá no Rio de Janeiro 3, 4 meses e voltasse para Pernambuco, possivelmente nós iríamos adquirir
alguns vícios linguísticos daquela realidade. Mas não seria tão profundo, porque nós temos uma realidade, não é isso? Se nós, nessa mesma situação, fôssemos para o Rio de Janeiro e passássemos só um dia, iria ter interferência em nós? Muito possivelmente não. As pessoas iam ver, poxa, que sotaque diferente. Se um carioca vem para cá, poxa, que sotaque diferente. Porque são realidades diferentes. Mas se eu começo a viver aquela realidade, tudo indica que eu vou começar a imitar a conduta daquela realidade. Então, não adianta a gente querer, em nenhum momento, buscar andar com pessoas que não entendem. Presta bem atenção. A conduta dos pecadores aí são pessoas que até compreendem o que é pecado, mas eles não querem converter o coração. Se para as outras pessoas não existia lei, como é dito lá no capítulo 2, que a lei não veio para os gentios, a lei veio para os judeus. Então, não imitar a conduta dos pecadores é dizer que os judeus que sabiam da lei estavam transgredindo a lei. E eu não era para estar nesse meio, porque eles não têm nada para poder me ofertar. Compreendem? Então, muito possivelmente, esse povo que ele está falando aqui é um povo como eu e você. Compreenderam? E aí ele faz: não se assenta na roda dos zombadores. Não tem como zombar daquilo que a gente não conhece. A gente só zomba daquilo que tem conhecimento. Então esses zombadores eram pessoas que se distanciaram da palavra. E eles começaram a dizer que Deus não existe. Eles começaram que Deus era uma ficção, Deus não... É a mesma coisa eu e você. Quando a gente sai do convívio da fé, nós entramos em apostasia, apostata a fé, a gente começa a ver como é uma crescente, né? Vamos pensar que é uma crescente. Nós começamos, né, a buscar conversa com as pessoas que não têm nada de Deus. As pessoas vão afirmar aquilo que nós gostaríamos e não o que Deus gostaria. Ou seja, comecei a distanciar. As pessoas, aquelas mesmas que começaram a dar os conselhos que não tem a ver com o que a palavra diz, elas cometem o contrário da palavra. Mas preste atenção que elas não estão em estado de pecador. Quem vai estar em estado de pecador? Sou eu, que estou buscando conselho daquela pessoa que não tem conhecimento da palavra, mas eu tenho. E eu comecei a imitar a conduta dele. E depois eu começo a blasfemar contra o Senhor. Aí as pessoas que estão ao redor começam a dizer: eu não consigo ver exemplo na sua vida. Você diz que não é para fazer isso, e por que você faz? Você diz não minta, e por que você mente? Você diz não furte, é a mesma coisa. A gente está aqui dizendo, instruindo na igreja, cada um no seu dom específico, que é para a edificação da igreja, ensinando sobre isso, evangelizando sobre isso, aconselhando sobre isso, as revelações proféticas sobre isso, mas na minha vida, eu pratico tudo o contrário. As pessoas vão deixar de acreditar no Evangelho por conta das nossas práticas. Como também as pessoas irão a chegar-se ao Evangelho por conta das nossas práticas. E o que é que vai fazer diferença entre essa prática, se ela é boa ou se ela é mal? Na mesma leitura de Romanos, vocês vão ver lá, tem as boas práticas e tem as más práticas. Se nós começarmos a praticar a palavra do Senhor, pode ter certeza que as boas práticas vão surgir. E as pessoas vão sim buscar o Deus que está em você. Não vai adiantar, o Evangelho ele é falado em todos os lugares.
Existe um grupo pequeno, seleto, que ainda não escutou falar sobre Jesus. Mas muitos estão distantes, porque aquelas mesmas pessoas que pregaram para elas, começaram a fazer diferente daquilo que foi pregado. É uma decepção. Lógico que cada um tem o seu direito de escolha, lógico. Mas pessoas que são novas na fé, pessoas que estão crescendo na fé, elas vão ter referências de pessoas, até elas se firmarem na palavra. Quando elas começarem a se firmar na palavra, se a pessoa se desviou, ela vai dizer, poxa, eu vou orar por ela. Você que está escutando aí, ou que vai escutar depois o culto, e aqui dentro, não se desvie pela vida da sua vida com Deus por conta de ninguém, não. As pessoas chegaram como um instrumento de Deus para a nossa vida, para poder conduzir a nossa vida a Jesus. A escolha posterior dela não tem a ver conosco. Eu posso praticar tudo diferente do que aquela pessoa praticou. A gente tem uma coisa aqui muito interessante, que a gente diz mesmo assim, vamos aprender com os erros uns do outro. Eu erro, aprendam com meus erros. Não é verdade? Aprendam com os meus erros. Você também vai errar, eu vou aprender com os seus erros. Porque eu aprendendo, isso daqui vem dizendo, olha, eu não vou fazer por esse caminho, porque esse caminho eu já vi que deu errado na vida do fulano. Deus deixa isso claro para a gente. Então, muitas das vezes, a gente não consegue conquistar o coração das pessoas para Jesus pela falta da prática de Jesus. Jesus, em nenhum momento, ele foi contrário àquilo que ele pregava. Ele é o ensinamento, o grande mestre. E olha que ele passou, sabe quanto tempo pregando? 3 anos. 3 anos de vivência. 3 anos os apóstolos lá, os 12, vendo como é que Jesus vivia, se estava de acordo com a palavra. E eu entendo que isso era a parte mais admirável em Jesus, porque aquilo que ele falava era aquilo que ele fazia. A gente está nesse caminho e a gente pode melhorar todos os dias. E o ponto-chave para nós melhorarmos é fazer as nossas ações de acordo com que nós temos o conhecimento. Porque se fizermos o contrário, as pessoas vão apontar e vai dizendo, lá vai um cara que se faz de crente. Só para encerrar, mas eu vou trazer só um exemplo. Eu morava em Casa Amarela, e às vezes quando estavam as coisas muito complicadas, né, as pessoas com medo de morrer, porque fizeram ações muito difíceis, eles corriam diretamente para a igreja. Só que eles não deixavam a palavra mudar eles. Eles iam para os cultos, eles escutavam a palavra, eles andavam com a Bíblia, mas depois de um tempo, era rasa a raiz deles. Eles se desviavam novamente, voltavam para o mundo que não era para voltar. O que acontecia com eles? O mal acontecia. Muitos morreram. E aí como é que fica? Foi se esconder dentro da igreja. Não é esconderijo. A igreja é o lugar mais aberto que a pessoa não deveria escolher para se esconder. Porque ele pode estar se escondendo de pessoas, mas ele nunca vai conseguir se esconder dele mesmo. Enquanto ele não se achar, não tem esse que consiga fazer transformação. E essa transformação de achar é só por meio da transformação da palavra que vem de dentro. Sejamos esses que todos os dias nas nossas leituras nós busquemos essa mudança.
nós busquemos essa mudança. Nós busquemos cada vez mais. Então, vamos avançar nisso, gente. Jesus está voltando. Nós temos tanto para poder construir. Algumas vezes as pessoas vão me ver arretado, mas eu não vou contrário à palavra. Às vezes vão ver eu chutando o pau da barraca, mas não vão me ver contrário à palavra. Porque no dia que me verem, se não me alertarem, não estão me amando.